Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Isso mesmo, o nome do canal é Canal do Professor Lourimar Mendes, porque além de cartoleiro eu sou professor e jogo cartola desde 2006, ocupando no ano passado o top 1000 nacional. Bora lá escalar esse vídeo, que é o terceiro da rodada 7. Nós vamos falar de time tiro curto. Você pode procurar aí no canal que nós já fizemos um vídeo para time principal e também para valorização, time barato. Caso o time principal precise de alguma atualização, se a gente for alterar alguma peça, essa atualização ela vai ser fixada nos comentários do vídeo. Além disso, estamos agora aqui escalando o time tiro curto. Se você gosta do conteúdo, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, eu peço que você deixe o like, que você faça a inscrição e que você ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, galera, vamos lá para a escalação time tiro curto. Já vai deixando o like, porque é o like que fortalece o nosso trabalho. Aqui é assim, eu ajudo você e você me ajuda. Você me ajuda de que forma? Like, porque é o like que vai fazer com que o YouTube possa recomendar o vídeo para outras pessoas. Na rodada passada, a gente escalou a base do Atlético Paranaense. Sempre uma base sólida, havia tomado só um gol no campeonato, mas no último jogo acabou tomando 2 gols contra o Bahia, mesmo porque teve um jogador expulso, o Richard, e logo no final do jogo também teve mais um, que foi o Marcinho. E aí, em função disso, o time do Atlético Paranaense não foi muito bem. Se a gente pegar aqui os jogos, a tabela de jogos, nós temos nessa rodada Flamengo e Juventude. A base do Flamengo é uma base boa para apostar, apesar de que toda rodada o pessoal fica com o pé atrás em relação ao Flamengo, mas teve gente que ganhou, por exemplo, Rei do Pitaco, escalando base do Flamengo e ataque do Flamengo. Então, assim, é uma base interessante. Outra segunda base aqui, ó, que você pode apostar, porque é um confronto equilibrado, Corinthians e Fluminense. Acredito que a base do Fluminense, a base do Corinthians possam ser bases boas. Corinthians outro dia aí empatou com o Bahia de 0-0. E o Fluminense tem tomado poucos gols no campeonato. Então, em função disso, o Fluminense é uma base interessante. A galera geralmente vai em bases mais favoráveis. A base do Palmeiras, que está com problemas aí, pode ser uma base boa porque é barata, mas a gente não sabe quem são os defensores que jogam e ainda tem dúvida ali no meio campo, no ataque, então por isso acaba não sendo uma base boa. Aqui um outro jogo aqui, ó, Grêmio e Fortaleza. Todo mundo esquecendo do Grêmio, né? Então, se você quiser fazer uma base diferente, que ninguém está lembrando, a base do Grêmio é uma base boa. E terminando aqui, a base que é sensacional, continua sendo boa, é a do Atlético Paranaense, que é um time que toma poucos gols. Jogando em casa, então, eles praticamente não tomam gol, apesar de que vão pegar uma Chapecoense, que fez um golzinho no Atlético, um golzinho no São Paulo, um golzinho no Inter, sempre deixa o seu golzinho Chapecoense, mas eu acho interessante a base do Atlético Paranaense. Para não ficar em cima do muro e escolher 3 bases aqui, eu escolheria a base do Fluminense, a base do Grêmio e a base do Atlético Paranaense. Então, a do Atlético Paranaense, a do Grêmio e a do Fluminense. São as 3 bases que eu acho que você pode fazer 3 times aí para apostar. Nós vamos continuar na base que a gente achar melhor para a rodada. Acredito eu que seja a base do Atlético Paranaense. Vamos deixar a base por último? Nós vamos vir aqui primeiro pensar aqui nos nossos atacantes. Olha, Bruno Henrique é uma ótima opção para quem está rico, tem muitas cartoletas, porque ele precisa de 17 pontos para valorizar. Não dá para pensar no Bruno Henrique. Eu estava analisando estatísticas e percebi que o Atlético é um time que cede muitos desarmes para atacantes. E o Marinho, ele costuma fazer umas roubadas de bola interessantes. Então eu acho que o Marinho é uma boa opção para a gente colocar aqui no nosso ataque do time tiro curto. Bom, além do Marinho, descendo aqui, vamos ver outras opções. Os 3 do Bragantino para tiro curto são opções diferentes, acho que são boas. O Pedro seria uma opção óbvia, né? Já que o Pedro está entre os mais escalados, provavelmente será o capitão mais escalado da rodada. Então, para tiro curto também eu acho interessante o Pedro. O Ferreirinha também do
do Grêmio é um nome interessante também para tiro curto. Sempre mantém uma média boa mesmo não fazendo gols. E para terminar aqui, do Atlético Paranaense, precisa-se de uma quantidade maior de pontos para valorizar, que é o Matheus Babi, mas ele pode ser um nome interessante pensando em tiro curto. Descendo aqui, deixa eu ver se a gente pode pensar em mais alguém para tiro curto. Não, se você for escolher, por exemplo, uma base do Palmeiras, você arrisca aí no Rony, mas a gente sabe que não tem regularidade. O Yuri Alberto, quem for apostar na base do Inter, tem que ter o Yuri Alberto, mas apesar de estar muito valorizado. Então a gente vai fechar aqui com alguém do Atlético Paranaense na nossa base. Então a gente vai com o Matheus Babi aqui no ataque. No meio campo, o Atlético Paranaense ele tem... e o Pedro, né? Lógico, vamos voltar aqui no Pedro, que está entre os mais escalados. No meio campo, para fazer o arco e a flecha, ou seja, um no meio campo dando assistência para quem está no ataque, acho que essa estratégia é boa para fazer pontuação. A gente tem o Christian ou o Terans. Nós temos duas opções do Atlético Paranaense. Aí vai do seu gosto. Eu vou no Christian. Tem gente que pode pensar que o Terans é melhor. Então a gente já tem aqui o arco, o arco e a flecha, né? Nós temos aqui um conjunto, uma conexão, que muita gente chama de conexão. Então um dá assistência e o outro faz o gol. Então você pode fazer 13 pontos nisso aqui, Babi e Christian. Pensando no Pedro, a gente vai colocar uma conexão aqui no meio, sendo que a conexão do Inter é mais difícil, do Flamengo é mais difícil de acontecer, porque o Diego não está jogando avançado. Vamos ver como é que ele vai ser nesse jogo dessa rodada, já que não tem o Gerson aí, não tem o Arrascaeta. Se é o Diego que vai fazer essa conexão com o ataque ou se é o Vitinho que vai recuar. Tá mais para o Vitinho recuar no meio campo. Mas a gente vai colocar o Diego aqui no nosso time tiro curto. E no caso do Santos, a gente tem conexões boas para colocar. A gente tem o Jean Mota como uma conexão possível para esse tiro curto. E a gente tem o Gabriel Pirani também para uma conexão ali para tiro curto. Vamos ver aqui o Gabriel Pirani se ele está aprovado. Talvez tenha passado por ele e eu não observei. Estou passando muito rápido para fazer o vídeo rápido. Não vi o Pirani, vi o Jean Mota. Vi o Jean Mota e não vi o Pirani. Jean Mota está aqui. Não vi o Pirani. O Pirani não está aprovado. O Pirani seria uma outra opção. E a gente também pode fugir desse arco e flecha pensando aqui no Edenilson, tá? Se você pensar no arco e flecha, no lugar do Edenilson, você coloca o Jean Mota, que eu acho que é uma ótima opção. Agora a gente vai aqui para nossa base, né? Quem não sabe o que é tiro curto é aquele time que você escala pensando em fazer uma base. O que é a base? Os 5 defensores de um mesmo time, né? Todos os 5 de um mesmo time e o técnico desses defensores, né? Ou seja, o técnico e os defensores têm que ser do mesmo time. O atacante nem sempre precisa de ser do mesmo time, o meio-campo também não. Mas quando tudo isso dá certo, essa é a base clássica. Nós vamos filtrar aqui no nosso time de base para tiro curto, que é o Atlético Paranaense, que nós vamos escolher, como nós falamos. Aqui a gente tem 3 opções de laterais, né? O Marcinho não vai jogar, um desses 3 aqui deve fazer o meio-campo, pode ser que o Eric faça um meio-campo ali, e o Kelvin jogue de ala, assim como o Aber Vinícius. Como o Kelvin o Eric é o mais barato, a gente vai colocar 2 de titular e vai colocar o Eric no banco. Na zaga a gente tem 3. Quem quiser fazer um 5-3-2, principalmente para Rei do Pitaco, o bom do Atlético Paranaense é isso. Como ele joga com 3 zagueiros, os laterais avançam muito, o que dá oportunidade para fazer assistência. E você ainda pode pensar em colocar um no banco de reservas. Nós vamos deixar o mais barato ali, que é o Zé Ivaldo. Apesar de que eu gosto muito da ideia de colocar o Zé Ivaldo, porque o lado que ele está ali atuando pode ser favorável a desarmes, mas a gente vai deixar o Zé Ivaldo no banco de reservas. E agora a gente vai escalar o nosso banco. Olha, eu vou fugir um pouco do que é usual para tiro curto e eu vou deixar o Pedro de capitão. Não vou deixar ninguém do Atlético Paranaense. Vou arriscar. Mas o ideal seria colocar alguém do Atlético Paranaense de capitão, tipo o Matheus Babi, o próprio Christian, tá? Nós vamos aqui, atacantes. Já que a gente está lá com o Matheus Babi, a gente pode colocar até o outro atacante do Atlético Paranaense, ou pode arriscar num Rony ali, por exemplo. Vamos arriscar no Rony? Vamos arriscar. Não, o Rony não tem garantido muita coisa, né? Vamos deixar aqui o Vitinho mesmo como reserva, que é do mesmo time do nosso tiro curto, já que a gente está de Atlético Paranaense. Meio campista, a gente vai descer para ver as opções. Matheus Vital, Danilo, Rodrigo Dourado, para ter uma média, não é para estourar.
Martinelli. Defensor. A gente não está tendo um meio campo aqui que seja favorável à pontuação alta, tá, galera? Mas a gente tem que deixar um meio campista ali, né? Não tem jeito. Vamos deixar o Rodrigo Dourado. Vai que acontece um gol no escanteio, né? Mesmo porque a ideia nossa é que os nossos três meio campistas joguem, né? Então, o zagueiro a gente já falou que a gente vai colocar do Atlético Paranaense, porque a gente está com a base deles. Lateral também a gente vai colocar do Atlético Paranaense, porque a gente está com a base deles, que é o Eric. E goleiro, a gente está com o goleiro Santos. A gente vai escolher um goleiro barato aqui, ó. Olha, o Felipe Alves é um goleiro interessante, sobrou cartoletas para que eu faça com o Felipe, com o Marcos Felipe, aliás, do Fluminense. Mas eu sei que a maioria dos meus seguidores aqui, inscritos, eles têm poucas cartoletas. Aí a gente tem opções de goleiros mais baratos. A gente tem o Maílson, que está entre os mais escalados, e a gente tem o Daniel, que pega o América. Eu vou deixar o Daniel aqui no banco de reservas. Então esse é o time para tiro curto, base do Atlético Paranaense. No ataque, Matheus Babi, Pedro e Marinho, Pedro de capitão. No meio campo, Diego, Edenilson e Christian do Atlético Paranaense. Esse time custou 133,51 cartoletas. No banco de reservas, Daniel do Inter no gol, Eric e Zé Ivaldo do Atlético Paranaense, lateral e zagueiro, Rodrigo Dourado do Inter no meio e Vitinho do Atlético Paranaense no ataque. Tá bom? Espero ter ajudado. Boas mitadas pra gente e que o nosso tiro curto dê certo nessa rodada. Esse time aqui custou 133 cartoletas. Você pode, por exemplo, tirar o goleiro Santos e fazer com um goleiro mais barato aí para você manter a base do Atlético Paranaense.